Pessoal, hoje sexta-feira, dia 16 de setembro, a gente está encerrando aí a semana com uma desvalorização para o nosso índice, conforme a gente está vendo aqui no gráfico do Ibovespa, inclusive no próprio site da Bolsa. Vamos traçar lá aquela nossa extensão de Fibonacci, só para a gente recapitular que a gente está trabalhando aqui. Hoje a gente não vai ajustar os valores para aquele valor exato não, pessoal, só para a gente realmente dar aí uma noção mais rápida para vocês. Então vamos ajustar aqui esses valores. A gente tem aqui essa máxima, a gente tem essa região de mínima, então a gente vai bater lá mais ou menos. A gente chegou a bater o que? Nessa extensão de 618 dessa primeira perna de alta. Essa primeira perna de alta, se ela for duplicada, ela está projetando o que? Praticamente lá a região dos 66 mil pontos. A gente parou nessa extensão aqui de 618 dessa segunda perna e está fazendo uma correção. Essa correção tem como retração de 0,382 aquele topinho do final do mês de abril. Então se a gente ficar zigue-zagueando aqui, a gente está tendo aí um descanso para o mercado. Depois, se eles resolver a subir, a gente tem aí, caso ultrapassado esse patamar dos 59 mil pontos, a projeção lá dos 66 mil pontos aí para o nosso mercado. Bom, voltando lá e falando dos nossos fluxos, pessoal, dá uma olhada no dia de hoje no nosso Ibovespa Futuro. Lembra que ontem eles compraram aí um pouco mais de 30 milhões de reais, inclusive foi aquelas compras aí no final do pregão. Inclusive a gente teve aí uma movimentação de valorização para o nosso índice futuro. Olha quanto que eles venderam hoje, pessoal, 276 milhões de reais. Eles já estão fazendo aqui o que? Uma nova máxima para essa movimentação vendedora para o contrato que vai se encerrar aí no mês de outubro. Já estão com quase 1 milhão de reais, um pouco mais aí de 950 milhões de reais no nosso mercado. No caso do dólar, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo uma movimentação vendedora. Inclusive esses dois últimos dias eles chegaram a vender o nosso mercado. A moeda americana caiu 42 pontos no pregão de ontem, mais 40 pontos no pregão de hoje. Então já devolveu aí boa parte dessa movimentação de alta iniciada no pregão do dia 12. Então quer dizer, a gente teve 2 dias de movimentação forte para cima e a gente teve 2 dias aí também uma movimentação mais intensa de queda para a moeda americana. Dando uma olhadinha lá nos nossos fluxos em base diária, a gente vai observar, pessoal, olha como é que eles fecharam o pregão de hoje. Essa movimentação que vocês já viram, né, do dólar e do índice futuro, e no nosso mercado à vista, ponta compradora. Mais uma vez, ponta compradora alimentada para o leilão de fechamento. Se a gente olhar aqui a nossa movimentação do leilão de fechamento, naquele nosso gráfico que a gente acompanha, dá uma olhada, pessoal. Ficaram numa ponta vendedora praticamente durante o dia todo. Na primeira hora de pregão só que tiveram aí esse movimento de compras aqui de quase 3 milhões de reais. Depois eles inverteram a mão entre 11 e meio-dia, foram adicionando vendas durante todo o pregão. Fizeram inclusive o pico de vendas em 128 milhões de reais, onde? Antes do leilão de fechamento, às 5 horas. No leilão eles passaram de 128 negativo para o quê? Para 30 positivo aí no nosso mercado. Então essa movimentação de pressão de venda para o nosso índice no nosso mercado à vista também contrastou o quê? Essa pressão vendedora para o Ibovespa Futuro. Também começaram no Ibovespa Futuro com uma ponta compradora e entre 11 e meio-dia, lembra que entre 11 e meio-dia no nosso mercado à vista eles começaram a inverter a mão e foi também o que aconteceu por parte deles no Ibovespa Futuro. Inclusive o mercado deu uma recuperada entre meio-dia e 1 hora da tarde e o que eles fizeram? Nada, continuaram a ponta vendedora. Tá vendo? Continuaram até o final do pregão de hoje. Inclusive na última hora de pregão a gente teve uma recuperação do nosso Ibovespa Futuro, quase aí 300 pontos, né, 270 pontos de variação positiva, e eles continuaram essa ponta vendedora aí, terminando o dia de hoje com essa ponta de 276 milhões de reais. No dólar, pessoal, ficaram com movimentação de zigue-zague praticamente até o meio-dia. A moeda americana inclusive ensaiou uma baixa, depois eles retomaram uma movimentação compradora da moeda americana, só que de meio-dia em diante eles inverteram essa mão de ponta compradora para ponta vendedora, e aí sim a moeda americana desde meio-dia ela teve uma desvalorização praticamente do total do pregão de hoje em relação ao fechamento de ontem. Hoje a gente caiu 40 pontos e de meio-dia até as 6 da tarde a gente caiu aqui 38 pontos para a cotação do dólar futuro, e eles atuando onde? Na ponta vendedora aí para o contrato do dólar. Em relação ao preço médio, eles tiveram aqui no dólar uma projeção de lucro em relação a esse preço médio de 29 pontos. Em relação à cotação final do pregão de hoje, deu um pouco mais de 3 milhões e 700 mil reais. No caso aqui do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção de prejuízo de praticamente aqui 100 pontos em relação ao preço médio, o que deu aí um pouco mais de 400 mil reais
no pregão de hoje. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada novamente nos nossos ativos. O que eles fizeram hoje, pessoal? Eles não compraram, principalmente aí no leilão de fechamento, aquele processo todo. Inclusive no nosso giro a gente viu que eles estavam atuando na mesma empresa, né? Eles estavam com ponta compradora em Itaúsa e estavam com ponta vendedora em Itaú. Aconteceu essa mesma coisa até o final do pregão de hoje. Inclusive Itaúsa teve uma desvalorização aí menor do que as ações do Banco Itaú. Hoje, as ações que eles atuaram na ponta compradora tiveram uma desvalorização média de 0,32 e na ponta vendedora uma desvalorização média de 1,55. Então, mesmo eles terminando o pregão de hoje com uma leve ponta compradora no nosso mercado à vista, pelas ações que eles venderam, eles tiveram aí uma projeção de lucro aí no nosso mercado à vista de cerca de 1,5 milhão no dia de hoje. Se a gente juntar aqui no nosso mercado futuro, eles vão estar aí já se aproximando dos 5 milhões de reais. Se a gente verificar aqui também como uma projeção no mercado de opções, eles já ultrapassaram esse patamar como projeção no nosso mercado somente no pregão de hoje. Lembrando que isso é projeção, a gente não tem como mensurar porque eles não fazem aí somente operações intradiárias. No mercado de opções, pessoal, a gente já tinha percebido no nosso giro que eles estavam atuando numa ponta vendedora, tanto para Petrobras quanto Vale, e eles intensificaram essa ponta vendedora até o final do pregão de hoje, tanto para Caos, no caso aqui de Petrobras, quanto também para Puts, que eles mudaram a mão, também mudaram a mão no caso das Puts de Vale, e também intensificaram ponta vendedora aí de Caos nas opções de Vale. Tiveram projeção de lucro nas duas pontas aí para o nosso pregão de hoje. Dando uma olhadinha no nosso quadro das opções, hoje a gente inclusive teve somente o último dia de negociações dos nossos vencimentos da série U e também da série I, né? No caso I Caos e U Puts. Na segunda-feira só é permitido os exercícios para quem já está posicionado, e segunda-feira a gente vai ter já também uma maior liquidez. Já temos ultimamente, mas segunda-feira a gente vai ter uma liquidez maior. No caso das Caos a gente vai ter aí o J, e no caso das Puts a gente vai ter aí o V como os vencimentos próximos no nosso mercado. Bom, aqui na ponta compradora, como o mercado caiu hoje, toda a ponta compradora, tanto de Petrobras quanto de Vale, eles tiveram o quê? Projeção de prejuízo. Em compensação, lavaram a égua, principalmente aqui para as opções de Petrobras. Variação média negativa de 12,20. Deu mais de 1 milhão de reais aí somente nessas opções que eles atuaram na ponta vendedora de Petrobras. No caso de Vale, deu um pouco mais de 250 mil, e na ponta vendedora 5,34% de variação média negativa no pregão de hoje. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada então na nossa variação de fluxo em base semanal. Olha, pessoal, a gente terminou aí a semana com uma desvalorização para o nosso índice de 1,59, e como a gente está comentando aí, fluxo positivo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha no nosso mercado à vista. É aquele processo que a gente está comentando com vocês. O mercado à vista não tem vencimento. O mercado futuro a gente tem vencimento, e no caso, só essa semana, pessoal, dá uma olhada. 940 milhões de reais de ponta vendedora por parte das corretoras estrangeiras no nosso Ibovespa futuro. Se a gente verificar, todo o contrato, eles estão aí com cerca de 955 de venda para esse contrato. Só nessa semana eles construíram praticamente esse patamar de venda aí no nosso mercado futuro. E no nosso mercado à vista, como a gente já comentou com vocês, não tem vencimento, pode ser investimento de curto, médio ou longo prazos, eles estão atuando aí na ponta compradora. Mas olha a expertise desse fluxo, pessoal. Mesmo eles atuando na ponta compradora, os ativos que eles compraram, realmente a gente teve aqui uma variação média negativa, eles perderam dinheiro, fechado. Mas os ativos que eles atuaram na ponta vendedora, eles ganharam aqui 3,26 e tiveram uma projeção de lucro bem mais expressiva. É isso que a gente comenta, realmente a expertise desse tipo de investidor que opera no nosso mercado. Mais uma vez atacaram as ações da Ambev como carro-chefe de compras. Lembra que a gente comentou? Ações de peso e de visibilidade. No caso, aqui nessa semana foram as ações de peso, Ambev e também Itaú, os dois ativos com desvalorização. Aqui também eles atacaram as ações da JBS. A gente já está comentando com vocês já vários boletins de base semanal que também eles têm aí uma atratividade para essas ações da JBS. O ativo dentro dessa semana de desvalorização terminou aí com uma valorização de 2,5%. Na ponta vendedora, pessoal, eles atacaram tanto as ações ordinárias de Petrobras quanto também as ações preferenciais. Atacaram também o que? As ações do setor de siderurgia, no caso Gerdau e Usiminas, com quedas expressivas aí para o nosso mercado. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada agora também naquela evolução
base semanal em relação às projeções de lucros no mercado à vista por parte das corretoras estrangeiras? Olha que interessante. Essa semana a gente completou a 10ª semana que a gente está comentando com vocês no nosso canal, todo o fechamento de semana por parte de projeção de fluxo de investidor estrangeiro através das corretoras estrangeiras aí que a gente acompanha. Na semana passada eles tinham tomado o quê? Prejuízo. A primeira barra é o quê? A barra de compra, quer dizer, as ações que eles atuaram na ponta compradora, eles perderam dinheiro e na ponta vendedora eles ganharam um pouco, só que não foi suficiente para bater esse prejuízo. Então, a barra de lucro e prejuízo, que é essa barra verde, foi o que? Negativa para a semana passada. Essa semana, as ações que eles compraram, eles perderam um pouco. Em compensação, as ações que eles venderam, eles tiveram aí uma projeção de lucro bem maior e fez com que essa projeção da semana fosse positiva aí para o nosso mercado. Então, se a gente observar dessas 10 semanas que a gente já está fazendo esse acompanhamento, eles são vencedores em 7. Eles perderam somente aí em 3 semanas. E quando eles perdem também, olha o volume de perda, pessoal. E olha o volume médio de ganho. É isso que a gente tenta passar aí para vocês, principalmente para o investidor pessoa física, que está curtindo o nosso canal, que realmente está acompanhando o nosso trabalho, para realmente prestar atenção nesse tipo de investidor que atua no nosso mercado. Pessoal, foi isso. Hoje foi um giro mais tranquilo, inclusive na semana passada a gente tinha feito aí uma análise mais longa. A gente só pede para que vocês que curtam o nosso trabalho no nosso canal, realmente dê um joinha no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para que a gente possa ter aí maior visibilidade para os canais do YouTube. Eu desejo a todos assim um excelente final de semana, vamos descansar bastante, gastar as nossas energias de outra forma com a família, praticar um esporte e ficar realmente aí em dia para segunda-feira a gente voltar aí com tudo para dentro desse nosso mercado, ok? Só lembrando, segunda-feira a gente não tem o nosso giro rápido, mas em compensação a gente volta de noite e faz aí o fechamento do dia para que todo mundo acompanhe como é que foi o comportamento do fluxo. Grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!